Do morador de rua ao malandro. Ninguém. Nós vamos viver um país que tem que ter lei e ordem. É possível ter esse país. Um país que com lei e ordem é um país que fica mais rico. Um país que fica mais rico é um país que fica feliz. E um país que fica feliz é um país que você vai querer morar. E é isso. Essa é uma grande missão. Tenha grande missão porque o futuro é glorioso. Valeu. Tá, então, você diria que a sua ideia de nova direita tem a ver com ser uma direita com base nos princípios da direita e não ficar atrás do Bolsonaro? Que seria o chavão? Porque tem essa polarização, né? Esquerda é Lula, direita é Bolsonaro. E na cabeça do povo, não existe um cara de direita que não seja fã do Bolsonaro, sendo que na verdade existe. Acho que, a grosso modo, acho que eu vou concordar com você. Porque, no fundo, o que eu quero dizer é assim, eu nem me importo muito com o termo direita. Eu quero ter um país que nos próximos 30 anos não tenha mais favela, que a ideia de favela deixe de existir. Um país em que as pessoas realmente tenham grana, que sejam autônomos, não precisam depender do governo para sobreviver, que as desigualdades regionais sejam menores, que viver nas cidades seja uma experiência decente. Viver em São Paulo é muito ruim, mas viver em todas as cidades do Brasil é muito ruim. Todas as casas no Brasil têm muro. Isso não deveria ser normal. Todas as janelas precisam ter um gradil de metal. Você não consegue nem abrir a sua janela. Você tem que ter uma grade de metal porque você vai ser roubado. As ruas são mal arborizadas, as escolas são ruins, nós não temos tecnologia, os produtos no Brasil são caros. Então a experiência de viver no Brasil é toda errada. Eu quero corrigir tudo isso em 30 anos. Como a gente faz para ter isso em 30 anos? Aí a gente vai adotando as políticas daqui até esse momento ótimo, tudo que nós precisamos fazer para tornar o Brasil o país que a gente quer. As medidas que a gente está falando para resolver isso são medidas que classicamente se encaixam no pensamento de direita, mas tem medidas que não. Eu vou dar um exemplo. A gente não concorda com o modelo brasileiro, mas o modelo, o princípio da subsidiariedade, como se dá na maior parte das nações ocidentais, em que o ente municipal, o ente federativo de uma cidade, ela tenha tanta autonomia para gerir os recursos, mesmo não tendo ela própria criado os recursos. Então, o município que não tem arrecadação, o prefeito meio que faz o que quiser. Então, o dinheiro não é dele, ele faz o que quiser, não melhora a vida da pessoa lá e ainda se reelege. Eu acho que não. Na China, por exemplo, os caras têm uma política de metas muito severa. Japão também para cumprir. Então o prefeito tem que cumprir aquela política de metas, senão ele está alinhado. E eu quero implementar isso no Brasil. Isso é de direita? Eu não sei se é de direita. Eu não sei se é de direita. Eu sei que funciona. É que às vezes fica até difícil você definir quais são os princípios, os pilares da direita e da esquerda, uma vez que sempre se relaciona com uma pessoa e não com ideias, Exato. Né? O Bolsomito e o Lula... roubou meu coração, né? Enfim, né? Tudo gira em torno disso, né? Mas vou te falar, tem uma parada que é real. As pessoas comentam, pessoas pouco inteligentes falam sobre pessoas. Pessoas normais falam sobre fatos. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Que é você sair do pessoal, ir para o fato e depois ir para a abstração. As pessoas mais inteligentes estão sempre falando de abstração. As pessoas mais simples vão tratar de pessoas. Então eles acham que a política é tipo Bolsonaro e Lula tão bravos um com o outro. Eu não gosto de você, eu gosto do Brasil e você não gosta. E essa é uma forma muito simples, tipo aquela novela das frutas, que tem sempre um vilão muito claro e um mocinho muito claro. A realidade não é assim. E esse é um problema. Mas aí tem um ponto também, que eu acho muito legal essa reflexão, né, de pessoas falando sobre pessoas, ou sobre ideias, ou sobre... Mas engaja mais você falar mal dos outros, né? Engaja, mas isso que é fogo. Tipo, você entra no Instagram, é o pessoal da direita metendo pau na esquerda, é o pessoal da esquerda metendo pau na direita, e ninguém fala sobre ideia nenhuma. Tipo, não, tá, mas você aí, fulano, qual que é o teu plano pra mudar o Brasil? Porque o Boulos é um não sei o que lá. Aí já vê o Boulos, olha o que o Nicolas falou. Caramba, mas os próprios políticos ficam só falando mal um do outro, e você não vê ideia e tal, mas... E o Brasil, você vai fazer o quê, filho, né? É meio ruim isso, porque isso viraliza mais, mas né? Lógico, esse é o problema. Primo pobre pra presidente, hein, meu? Olha lá. Eu nunca falei mal do primo rico, por exemplo, aí, ó. Mas esse é um problemaço, porque você consegue audiência e você consegue crescimento trazendo proposta. Aí você fala, não, mas ninguém as pessoas ligam pra imaginação. Assim, eu acho deplorável uma parte daqueles coaches a la Pablo Marçal. Agora, como é que esse cara cresce? Ele dá uma imaginação. Ele faz a pessoa se imaginar numa posição, por exemplo, de riqueza. Por mais que eu não concorde no que ele está fazendo, ele está trabalhando um outro elemento, que é a imaginação. Eu quero trabalhar esse elemento, porque as grandes lideranças, elas trabalham a imaginação. Então eu falo pra ela, você tentou imaginar um país que uma criança sai da sua sala da sala da sua casa, que é uma casa em que os dois pais estão presentes, ela vai pra rua, a casa dela não teve um muro, o bairro dela é uma antiga favela que virou um bairro,
Ela anda pelaquela rua arborizada sem ter medo de ser assaltada, chega numa boa escola, ela vai ser bem tratada naquela escola, vai ser bem alimentada naquela escola, não vai ter o cara do tráfico tentando aliciar ela. E aí, quando ela retornar para casa dela, ela vai encontrar a mãe ou o pai dela que voltaram seguros do trabalho e vai ter um dia estável e normal, não vai ter visto uma pichação na rua, não vai ter visto uma sujeira, vai estar tudo funcionando normalmente. Essa imaginação, pra gente, parece uma coisa prosaica. Pra maior parte dos brasileiros que vivem numa cidade ou num aglomeramento urbano razoável, de tamanho razoável, com mais de 60 mil habitantes, isto é impossível. A experiência dessa criança, ela é um horror. Ela mora num lugar podre, a rua dela toda suja, não tem esgoto na rua dela, em boa parte dos lugares. A escola é um lugar perigoso, a escola é um lugar tenso, a qualidade da escola é ruim, e a casa dela é um lugar insalubre, muitas vezes com uma relação paternal complicada. Então, se você olhar que a experiência diária de uma criança no Brasil é essa, e que é uma droga, desculpe, é uma merda, e que vai gerar um cidadão frustrado, triste, tenso, pouco produtivo, e quando eu proponho pra ele, imagina que não precisa ser assim. Eu tô dando um horizonte. A pessoa fala, pô, eu quero viver nesse país que esse maluco falou. O país que esse cara tá falando é um país legal. Legal. Então chegamos a um ponto. Vamos agora construir esse país. Pra ser criança conseguir andar na rua, eu tenho que destruir o crime organizado. Pra casa dela ser decente, eu preciso favelizar. Eu preciso investir em saneamento básico. Pra investir em saneamento básico, eu preciso fazer os cortes de gasto na parte orçamentária fiscal do governo para sobrar espaço para investimento. Para eu mexer na escola dela, eu vou ter que mexer com o lobby do sindicato dos professores. Então, todas as políticas estão atreladas a esse Brasil que precisa fazer. O que eu vou fazer é só imaginação. Vou bater nos outros no caminho? Vou. Porque preciso. Porque eu não preciso só por questões eleitorais. Precisa porque quando tá errado, você tem que confrontar. Mas não pode ser só isso. Minha política não pode ser, estou indo na eleição porque eu tenho que derrotar o lulismo e o bolsonarismo. Não, não é. Eu tenho um sonho aqui, e meu sonho é muito melhor do que esses caras estão impedindo a gente de chegar no sonho. Aí entra o confronto. O confronto tem que ser condicionado ao seu sonho. É pelo menos o que eu acredito. E aí uma coisa que você fala muito é sobre acabar com as favelas também. Esse é um dos pilares do seu... Pilares, porque assim, essa é uma coisa visível, factível, e que afeta a vida de milhões de pessoas, e que a gente naturalizou. A gente não naturalizou o crime no Brasil? Naturalizou. É um crime naturalizado. Sim. Quando você anda com... Você precisa botar uma película no celular, não sei o quê, você precisa botar isso filme no carro, um muro na casa. Você naturalizou que o seu mundo é violento e você só se adaptou. Você nem reclama mais, você só se adapta. A favela também. As pessoas acharam que a favela faz parte da paisagem urbana e que a favela faz parte da cultura nossa. O que eu tô falando é, nenhum lugar decente tem favela. Se for pra algum lugar, qualquer lugar decente no mundo, isso seria um motivo de vergonha para aquele estado, vergonha para aquele município, e aquilo seria resolvido. Lugares sérios que têm capacidade de planejamento, a China é um exemplo, sabem que você teria, por exemplo, num processo de industrialização muito acelerado, uma migração muito grande de pessoas do campo para a cidade. Que é o que a China viveu nos anos 90, nos anos 2000. A China planejou. Ela tinha cotas de pessoas que poderiam ir para a cidade, ela construiu cidades inteiras, ela fez um investimento em infraestrutura colossal para poder não ter um problema de favelização. E ela resolveu isso. Então a China conseguiu movimentar centenas de milhões de pessoas do campo para a cidade sem ter favelização. A gente teve isso nos anos 70, 80, 90, 2000, um pouco menos. Que foi uma massa de pessoas que saíram do interior e foram para cidades, especialmente do Nordeste, vieram para São Paulo. A gente não teve nenhum planejamento, não teve nenhum investimento. Você criou um bolsão de pobreza. Nesse bolsão de pobreza, os índices de desenvolvimento humano são baixíssimos, a expectativa de vida é menor, o desempenho escolar das crianças é pior, as pessoas são muito mais pobres, o crime organizado vive ali, você tem doenças parasitárias oriundas da falta de saneamento básico. Então, em que sentido a favela é bom? A favela é ruim, a favela é muito ruim. A favela precisa deixar de ser favela. Então, qual é a sua proposta favela? Ela não existe mais. A gente tem que transformar aquilo em bairro. E existem muitos modelos a adotar, porque as favelas não são todas iguais. Uma favela que está numa encosta do morro, aquilo tem que ser retirado do morro e você tem que ter um conjunto habitacional em outro lugar com aquelas pessoas. A pessoa que mora numa favela plana, que já foi mais ou menos urbanizada, já tem as casinhas de alvenaria. Vamos quebrar as ruas, vamos fazer rua no meio. Então essas pessoas que vão perder a casa para passagem de ruas, para você formar o bairro, ali você vai construir uns predinhos para elas. As outras, dá para manter a casa? Então vai ter que pintar a casa, vai ter que fazer as adequações, vai ter um custo, você vai ter a sua regularização fundiária, você vai ter seu título de propriedade. Aí você, com esse título de propriedade, o Estado pode investir para fazer as adequações ali, naquele bairro. Nos espaços que você separou, você tirou, você fez rua e diminuiu algumas casas, e você vai construir o prédio ele é vertical. Você reduz o número, reduz o espaço horizontal coberto por casa. Ali você põe alguns implementos urbanos, você pode botar uma praça, você pode botar uma delegacia de polícia,
você pode botar uma escola, você pode abrir um espaço para instalar empresas, você pode fazer um coworking para empresários locais se instalarem, você pode dar algum benefício fiscal, esse faz sentido, para empresas estarem aí, para as pessoas não precisarem pegar um trânsito gigante para ir para os outros lugares, e você transforma aquilo num bairro, você arboriza, dá dignidade, aí muita lei e ordem, porque aquelas pessoas que estão morando na favela estão acostumadas a ser tratadas como bicho, elas estão acostumadas com pichação, com lixo largado no meio da rua, e aí essa pessoa se acostuma, e eu vi isso na favela lá do Coroadinho, no Maranhão. As pessoas sujam porque as pessoas têm culpa no processo, as pessoas não são eternas vítimas. Então a pessoa tá com o lixo no chão. Eu vi um senhor trazendo o cachorro morto dele. Um cara viveu o cachorro dele, ele tacou o cachorro assim, ó. Pô, a pessoa, ela tá mal acostumada. Ah, mas ela é pobre. Dane-se. Dane-se. Se eu for justificar tudo porque você é pobre, então o cara dá um tiro em você, ele é pobre, então não vai acontecer nada. Não, pô. Essa pessoa, ela tem que entender que existe lei e ordem. Então, esse bairro reformado tem que ter lei e ordem. Se for jogar lixo na rua, vai ser multado. Se for fazer uma invasão num terreno pra fazer um barraco, vai ser preso. Se fazer barulho alto com a motoca, fazer um show, vai ser preso. É isso, pô. Sim. Lei e ordem. Aí aquilo lá, fizeram isso, Singapura, Lee Kuan Yew. Esse homem, todo mundo tinha que estudar a história desse homem. O homem que fez Singapura sair de uma vila favelizada de pescador para um dos melhores lugares do mundo. No começo, lei e ordem. Todo mundo falou, não, o pessoal de Singapura aqui é preguiçoso, o pessoal de Singapura é bagunceiro. Lei e ordem, 10, 15 anos as pessoas se acostumaram e cultivaram aquilo como cultura. Que é falo mal do brasileiro, né? Botou lei e ordem, cinto de segurança, anos 90, ninguém usava. Hoje todo mundo usa. Hoje todo mundo, você pega um Uber, todo mundo põe um cinto. A lei lá para não fumar dentro do estabelecimento. Todo mundo fumava, veio a lei. Hoje você considera um absurdo uma pessoa entrar aqui dentro fumando. Mudou. Então a lei e ordem muda os costumes. A gente tem que impor isso em várias regiões, de modo as pessoas criarem a cultura. Kigali fica em Ruanda. Kigali Ruanda é um lugar que tinha guerra civil nos anos 90. Era tipo um inferno na terra. Aquelas guerras envolvendo os Tutsis, etc. Arrumaram Ruanda e falaram, Kigali vai ser limpo. Impuseram multas muito caras para a população que sujasse a rua e eles estabeleceram uma cultura em que até o presidente da república participa de mutirões de limpeza. Kigali é um brinco, São Paulo não é. Ruanda estava em guerra civil, no meio da África. Então assim, estamos tomando pau de todo mundo. Do Vietnã, da Índia. A Índia resolveu o problema de saneamento básico antes do Brasil, com 1,3 bilhões de pessoas, super pobre, com uma renda per capita menor do que a nossa. Aí Ruanda resolve limpeza urbana. Botsuana faz a economia crescer mais que a nossa. É óbvio que o nosso problema é de liderança. Mas você sabe se lá nesses países tipo Índia, por exemplo, também tem essa polarização no sentido de que a cada 4 anos muda totalmente? Eu vou falar um absurdo aqui, tá? Ditadura é uma desgraça, mas pelo menos o cara fica o tempo todo, ele tem 40 anos pra mudar. Uma coisa que quebra as pernas no Brasil, ao meu ver, é esse negócio de que o cara tem 4 anos, aí na outra eleição vem outro que muda tudo, aí vem outro que muda tudo, e tudo é meio que 10, 15 anos, meio que longo prazo, né? Olha só, quase todos os grandes exemplos de crescimento de uma nação com a imposição da ordem, um grande ganho, ultimamente, não vieram, desses últimos exemplos que eu tô dando aqui, com sistemas democráticos caóticos como a gente vive. Dito isso, você também consegue fazer uma democracia. A gente só tem que mudar o sistema de incentivos da nossa democracia. Nossa democracia é muito doente. Então o sistema de incentivos da nossa democracia é para você manter a pessoa pobre e comprar a pobreza dela. Você troca o favor do Estado com aquela pessoa pobre, e aí nessa troca você ganha uma vantagem, e aí você nunca consegue fazer mudanças rápidas. Enquanto que um ditador ou um regime semi-democrático consegue. Então a Índia tem uma democracia, ela conseguiu endereçar várias coisas. Isso acontece por várias razões. Você pode ter, por exemplo, uma democracia em que os polos concordam com o básico. Por exemplo, os países europeus no pós-guerra, todos democráticos, cresceram bastante e criaram um modelo. Todo mundo concordava na Europa pós-guerra que tinha que ter saneamento básico. Aqui não. Aqui não. Todo mundo concordava na Europa pós-guerra que assim, se você for assaltado, o bandido tem que ser preso. Aqui não. Aqui não. Porque são muito diferentes as ideias, os opostos. Existe um problema que envolve, a esquerda, que ela é demente. A direita que não existia, agora existe, que ela é idiota, mas a esquerda ela é demente em termos de ideias, políticas públicas. Ela é pouco funcional, ela se sabota. E existe uma coisa aqui, que é o centrão, que é uma coisa que não existe nessas nações. Ou se existe, existe de uma outra maneira. Que é basicamente uma classe política que ela vive da pobreza. Um político do centrão, um político que compra o voto do pobre, que gosta de dar assistência para uma pobre,
que gosta de manter as pessoas na pobreza, que gosta de viver com os pires na mão. Um político do Centrão, eu vou dar um exemplo, eu gravei um vídeo sobre esse cara. Tem um cara que chama Ciro Nogueira. Foi uma operação agora da PF, envolvendo o Banco Master. O Ciro Nogueira foi, durante os últimos anos, um dos 5 políticos mais poderosos do Brasil. O Ciro Nogueira, a família dele controlava uma cidade no Piauí, chama Dom Pedro II. É uma porcaria de cidade. Nunca melhorou. Ele tá mandando na política brasileira desde 95. A cidade dele continua mal. Ele é de um estado como o Piauí, que ele é senador há muitos anos. O Piauí é um dos piores estados do Brasil em quase todos os indicadores. Tá lá sempre disputando com o Maranhão, assim, os piores lugares. Maranhão, Alagoas, Piauí e alguns estados do norte. Não obstante, ele é muito poderoso. Ou seja, o que faz um cara de um estado muito mal administrado ser tão poderoso nacionalmente? Aí eu pego o Alcolumbre, presidente do Senado, é do Amapá. O presidente da Câmara era o anterior de Alagoas, e o atual é da Paraíba. Por que a gente é administrado por políticos que vêm dos lugares mais mal administrados? Numa empresa não é assim. Num time de futebol não é assim. Você contrataria como técnico do seu time de futebol o técnico da seleção brasileira, um cara que era técnico do time da Série C? Não. Ninguém faz isso. Mas o Brasil faz. Na política, quem manda em você são os caras dos piores lugares. Por quê? Quanto mais pobre o lugar que você administra, mais fácil você controlar as pessoas. E sendo fácil você controlar o seu eleitor não te cobra. Ele só quer que você dê uma grana pra ele. Ele não cobra uma posição ideológica, uma posição moral. Ele só quer que você cuide dele, porque ele tá muito pobre. Aí esse político, ele fica muito... A vida dele é muito fácil. Ele vai no governo federal, põe uma faca no pescoço do presidente e fala: me dá dinheiro, eu mando pra minha base, me reelejo, agora vamos fazer negócio. Agora me dá, eu quero fazer lobby. Aí ele fica rico, estando sempre no governo. Esse Ciro Nogueira, ele foi do governo Lula, ele foi do governo Fernando Henrique, ele foi do governo Lula, ele foi do governo Dilma, ele foi do governo Temer, ele foi do governo Bolsonaro, e agora ele também é do governo Lula. Você não vai deixar ele no teu governo, Nem né? Disse como palavrão, bota o pi também, mas nem ele, Antônio de Rueda, do União Brasil. Esses caras são parasitas. E esse é um problema maior do que a esquerda. Muito maior do que a esquerda. A esquerda tem ideias ruins. Agora a esquerda representa um nicho urbano de ideias ruins. Esses caras são os cafetões dos pobres do Brasil. Eles cafetinam as pessoas mais pobres. Eles são uma máquina de gerar pobreza. Esses caras precisam ser destruídos. Aí onde eu quero chegar para responder você? Se eu altero o sistema de incentivo que faz com que um político desse exista e impeça a gente de fazer as reformas que a gente precisa para desenvolver o Brasil, se eu alterar essa dinâmica, eu não deixo eles nos prejudicarem. E aí eu tenho uma reforma toda que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial, que muda, que é a verdadeira reforma política que a gente precisa fazer, que muda isso. E aí altera esse jogo. Se a gente alterar essa dinâmica, aí os próximos presidentes vão ter bem menos trabalho para fazer as reformas que fazem com que o Brasil funcione. Esse é o meu grande sonho. Eu falo muito de derrotar o crime. Agora, se a gente muda isso, a gente permite que a democracia brasileira, ela não atrapalhe o Brasil. Não sei se você entende. Hoje, se a democracia brasileira faz com que o Alcolumbre da Amapá mande em você, tem algo de errado na democracia brasileira. Se a democracia brasileira faz com que o Arthur Lira, de Alagoas, com mais de 10% de analfabeto, mande em você, tem algo de errado na democracia. E tem. Algo de errado na democracia, assim, as pessoas, quanto mais pobres as pessoas, mais elas dependem do Estado, e mais elas votam no político corrupto que dá alguma coisinha pra elas. Mais elas vendem o voto, inclusive. E aí isso faz com que esse político seja hiperpoderoso. Aí esse político vai pra Brasília, fica mandando verba pra essa região dele, e essa verba que ele manda pra essa região dele, ele ainda desvia, bota no bolso, faz compra de voto, faz caixa 2, e aí ele exige que o governo seja uma grande máquina em que ele fica dragando. Eu preciso mudar esse funcionamento. E onde está o funcionamento? Um prefeito que administra essas pessoas pobres, nessas cidades pobres, hoje ele se reelege mesmo não melhorando em nada a vida das pessoas. Isso é o básico. A pessoa reelege ele sem ter melhorado o esgoto, a educação. A pessoa nem sabe medir. Porque o cara compra o voto dela, ou o cara emprega ela na prefeitura, ele ameaça o adversário. A gente vai criar uma lei de responsabilidade gerencial, que é assim, pro cara poder concorrer à reeleição, se ele tinha 10% de esgoto na cidade dele, no final dos 4 anos ele tem que entregar, sei lá, 20. Se ele estava em tal posição no ranking de educação do SAEB, ele tem que subir. Se ele tinha, vamos dizer, a município tinha um PIB de X, tem que ser X vezes 1,0 tanto. Se ele não entregou isso, ele não concorre. Se ele não concorre, eu quebro o oligarca daquele local. E aí todo político é obrigado a aumentar o desempenho daquele município. Se ele aumenta o desempenho daquele município e ele gera atividade econômica, o que acontece com aquelas pessoas? Dependem menos do Estado. Dependendo menos do Estado, elas não vão ficar vendendo voto para político. Não vendendo voto político, esse político que fica roubando em Brasília e que impede o desenvolvimento, ele vai deixando de existir. Ele vai raliando. E aí começamos uma mudança no sistema. O sistema tem que ser igual a uma empresa. O prefeito tem que ter indicadores de desempenho. Se ele não entrega um indicador, ele não concorre. Perde direito político por 8 anos.
Simples assim. Se ele entregou, pode reeleger, tá tudo bem. Tá. Não tenho nada contra o cara. Entregou o desempenho? Concorre. Não entregou o desempenho? Tá na rua. E se ele tá indo muito mal na gestão dele, o governo federal tem que ter o poder de tirar, não é nem afastar ele, de colocar um interventor na cidade que corrija a rota. E aí tem que chegar um interventor, que o governo federal coloca, ó, você não tá investindo direito em educação. Ó, não tá aumentando a atividade econômica. Você não fez aqui a receita que você precisa fazer certinha pra você melhorar o saneamento básico. Não fez. O interventor, ele faz o prefeito ficar sentado olhando. É isso. Seria bom. É isso, tem que ser esse o jogo. Tá. A gente tem que resolver da base. Sim. Tem uma pergunta, eu tenho alguns quadros aqui, mas pobrezito, acho que não vai dar pra fazer os quadros hoje aqui não, viu? Mas é que eu tenho uma pergunta que eu acho que pra mim, assim, é muito importante, que é o seguinte, eu acho que o Bolsa Família, ele salva muita gente, mas também é muleta pra muita gente. E eu não viajo tanto o Brasil quanto você, mas como eu gosto muito de projeto social, eu vou muito pro sertão, pros quebradas aí, né? E eu vejo que muitas vezes falta emprego, e eu gosto muito da ideia do empreendedorismo mais do que o assistencialismo. Por exemplo, quando eu vou lá pro sertão, eu vejo muita gente que não tem água, pessoas que não têm emprego, e não só no sertão, mas na região norte ali tem muito. A maior desgraça, eu acho, do Brasil, que é o tráfico. Eu evito falar algumas palavras, porque senão a internet bloqueia, né? Mas tráfico infantil. Mano, você tem um bagulho que me deixa com ódio absurdo no coração. Essas desgraças aí. Só que aí quando você vai lá... Deixa eu só te falar, no interior do Nordeste isso é muito forte. Também tem, né? Muito. Não, eu achava mas que era norte mais... é mais. Eu já vi no Acre também, crianças de 10 anos que tem que fazer as coisas que não deveria pra ter dinheiro na família. Inclusive são os lugares em que as meninas elas têm a primeira gravidez mais cedo. Que ferra tudo, lógico, com todo mundo, né? Só que aí o ponto é, por que não existe um projeto do governo para que, em vez de ficar fazendo trocentas mil fábricas em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, não comece a dar benefício para que se crie uma fábrica enorme? Tudo bem que lá vai ter que preparar a pessoa, porque a pessoa não tem nem estudo para trabalhar numa fábrica, né? E não que eu seja a favor de, você ser peão de fábrica, mas é melhor ser peão de fábrica do que vender o corpo, né? Não existe uma forma de a gente fazer com que tenham mais benefícios para que os grandes empresários migrem para essas áreas terríveis como Ilha de Marajó, região norte, onde tem muito problema com isso, sertão do Nordeste, onde não tem nem água. Vou dar um exemplo. Lá numa cidade lá do sertão que eu fui, eles começaram a fazer aqueles negócios eólicos, sabe, de pegar vento e energia tal, eólica. Cara, ajudou muita gente. Só que foi um projeto. Por que não se faz um projeto para que as empresas criem fábricas lá para melhorar a região e ainda assim a empresa ter algum benefício, entende? Cara, esse é um dos temas que a gente mais discute. Eu vou te falar a resposta por que não fazem. Porque se você for instalar uma fábrica no meio do sertão, você não vai ter mercado consumidor próximo. Você não tem mão de obra, você não tem segurança jurídica, você não tem estrada pra escoar nada. Logística, né? É tudo muito ruim, muito difícil. Droga, né? Uhum. É muito ruim, muito difícil. Esse é o status atual. Houve quem tentou? Houve. Houve uma tentativa que teve um resultado, se não brilhante, muito bom, que foi no interior do Ceará. Foi o resultado dos governos do Tasso Gereissati e do Ciro Gomes, com um homem chamado Raimundo Viana, que montou um plano de industrializar o sertão do Ceará e levou empresas de São Paulo e do Rio Grande do Sul para lá. E teve um sucesso relativo. Acho que, você vai nas cidades, elas não se tornaram, cidades colossais, mas são cidades melhores do que as contrapartes delas nos outros sertões. Isso aconteceu no Ceará. Só que o que eu acho que coisa que a gente precisa ter, coisa número 1, você precisa ter um ganho de competitividade geral do Brasil. Ou seja, o dinheiro tem que ser mais barato para todo mundo. A gente tem que ter capacidade de ter investimento, provavelmente diminuir o gasto obrigatório, aumentar o discricionário, para você ter malha logística, ferroviária e rodoviária abundante. Trem seria ótimo, né? Energia mais barata. E a energia abundante vira energia mais barata. E dinheiro mais barato. Juros mais baratos. Com esses fatores, instalar as empresas em outros lugares já passa a ser mais racional. Porque hoje é tão difícil abrir uma empresa que só num lugar que se tenha uma condição muito boa, sei lá, em Campinas, é um puta ponto logístico. Você pega em São Paulo, tem mão de obra, tem capital humano bom, você consegue tem estradas, você tem tudo. Então é mais fácil você instalar em Campinas do que você instalar em Campina Grande, vamos colocar aí. Para você conseguir, então assim, primeiro, uma reforma de competitividade gigante. 2, se você for fazer só subsídios aleatórios, você vai levar um setor para lá, vira uma empresa, a empresa está naquele lugar, só que ela não ramifica. Você leva até uma fábrica, mas ela não gera um polo ao redor. Por exemplo, Pernambuco levou para a Zona da Mata a Fiat,
que é a Fiat Chrysler, você vai lá, ao redor da Fiat não tem nada. E as pessoas nem foram morar na cidade que chama Goiânia, é Goiânia ou Goiânia. Ninguém foi morar porque a cidade é ruim. Então mesmo as pessoas, elas saem de Recife de ônibus, vão trabalhar naquela cidade e voltam de ônibus, ou outras saem de João Pessoa para ir trabalhar na fábrica da Fiat. O que isso quer dizer? É uma ilha. Para não ser uma ilha, você tem que... É a tese que a gente está trabalhando. Se aproveitar de cadeias pré-existentes e qualificar elas. Então você tem, por exemplo, agricultura na região de Petrolina. Boa, com muita fruta. Pô, então vamos aí sim, oferta de crédito para quem quiser montar, por exemplo, sorvete, você aumentar a cadeia de complexidade. Vamos exportar o sorvete, vamos exportar a polpa da fruta, vamos exportar o suco da fruta. Aí você aumenta a complexidade da cadeia, você começa a ter empregos de maior qualidade que pagam mais naquela região. Tá. Mesma coisa em outros pontos que você tem nessas regiões mais pobres. Onde aquele investimento pontual já está pegando uma vantagem comparativa em uma produção pré-existente para você melhorar a qualidade ali. Paralelamente, aí sim, nós somos favoráveis à criação de uma zona econômica especial. A gente está desenvolvendo para o livro amarelo que a gente vai soltar em algumas regiões do Nordeste. Zona amarela, você falou? Zona econômica especial. O caderno é amarelo. Zona econômica, tá. Zona econômica especial, tal qual acontece na China, voltada apenas para exportação. E aí você criar nessas regiões, vamos dizer, esses espaços em que empresas vão ter um regime tributário diferenciado, mas um regime trabalhista diferenciado, um regime, um sistema muito simplificado para a abertura dessas empresas, e ali nesse distritão você produziria produtos voltados para exportação, qualificaria a mão de obra local e geraria atividade econômica concreta. Isso no Nordeste, especialmente nas regiões mais pobres, você tem muita importância, porque você tem hoje ainda terra barata, você ainda tem mão de obra barata pronta para ser qualificada. Você tem, do ponto de vista logístico, com os Estados Unidos e com a Europa, uma possibilidade muito maior do que aqui o Sudeste. E você consegue ter energia abundante. Inclusive no Pará, né? Que o Pará tá ali dos Estados Unidos já, né? Exato. E energia abundante, energia limpa, abundante. Tá. Inclusive, a gente viu, por conta da água e da energia, um data center gigantesco sendo instalado agora perto de Fortaleza, perto do Porto de Pecém. E o data center do TikTok, deu até uma discussão na internet, idiota. Mas sabe, sim, existem oportunidades para empregos na área de indústria e serviços, e você consegue, mas tem que fazer com inteligência. Por quê? Porque o Brasil está desde os anos 50 vindo com essa ideia, eu vou industrializar o Nordeste. Aí teve a Sudene, não sei o quê, e não funcionou. Era só dinheiro que foi jogado, os caras roubavam e nunca funcionava. Porque você não alterou o sistema de incentivos, você não alterou os marcos regulatórios que geram competitividade. E aí aí não adianta, você cria até uma empresa, ela dura um tempo e depois vai embora, como foi a Ford na Bahia. A Ford foi incentivo fiscal. Deu incentivo fiscal, ficou um tempo, não deu certo, foi embora. E aí agora tá o BYD com a planta dela lá, né? Aí é outra história. Tá, entendi. Tem muitas questões envolvidas, tem, né? mas dá pra fazer, e eu concordo que precisa fazer feito isso. Tá. Acho que, assim, a gente só vai resolver o Brasil se a gente resolve essas regiões muito pobres do Brasil. Porque os políticos que ferram a gente vêm dessas regiões. Então, para resolver em escala, a gente precisa gerar atividade econômica urgente nessas regiões em que, como eu falei, no Nordeste, 40% das casas, dos domicílios, tem alguém recebendo Bolsa Família. Isso precisa acabar. Isso precisa reduzir, precisam ter atividade custo econômica. Público, né? Gasto público. Lógico. Então, como fazer isso? Desesperadamente. Nós precisamos, em última instância, criar atividade econômica racional, não irracional, que é a Zona Franca de Manaus. E aí aquela pessoa que tá no Bolsa Família passa a acordar de manhã, toma o café dela, vai pro trampo, volta, aí vai fazer um curso para melhorar, aí o filho vai fazer um outro curso, vai ganhar mais dinheiro. Você gera uma atividade em que as pessoas se tornam mais capazes, mais inteligentes, com uma autoestima maior, mais produtivas, compram as coisas que elas querem, fazem planos. Sim. Isso, se não acontecer, ferrou. Então a gente tem uma corrida há quanto tempo pra fazer isso acontecer? Tá, boa. E, Renan, pra gente finalizar, pra essa tua câmera aqui, cara, comenta o que você quiser aí, pra pessoa que tá na dúvida sobre quem votar, por que votar em você, fica à vontade. Primeira coisa, eu queria agradecer demais pra você a oportunidade. Valeu. Maravilhosa. E a gente que fica feliz de você ter vindo. Eu queria ficar mais, cara, eu tô chateado. Podia ter vindo mais cedo. Mas assim, enfim. Quando virar presidente, lembra de nós, hein, meu? Não vai esquecer se você ganhar, viu? Não vai esquecer dos pobres se você for lá pra Brasília depois, viu? Não. Você vai ter que prometer que vai vir aqui eu se já ele ganhar ele. Eu já avisei todos os... A gente quer subir a rampa, hein, pobrezito, subir na rampa com você. Cuidado, os últimos que subiram a rampa com o Lula foi um negócio constrangedor. Teve o Vampeta. Não ligo não. Obrigado demais mesmo. Valeu. E aí pra galera, o que eu falo pra vocês, assim, voto eu não posso pedir, não tá no momento de pedir voto, mas o que eu posso falar pra você é, por que diabos a gente não pode sonhar alto sobre o país que a gente vive? Você vive um país em que suas expectativas sobre ele são sempre as piores possíveis. Você imagina que o Brasil é uma porcaria, que você vai viver num lugar que tem crime organizado,
que você vai andar no ônibus, vai ter uma cara com uma caixa de som, ou tocando alto, você não pode fazer nada sobre isso, as ruas que você anda são pichadas, se você mora nos interiores, não tem atividade econômica, você não consegue construir tua vida ali, se você quer constituir uma família, as relações sociais entre homem e mulher estão todas desconstruídas. Viver no Brasil se tornou um lugar, se tornou uma coisa ruim, uma tarefa triste, e por isso o Brasil deixou de ser um lugar que recebe imigrantes e agora ele está mandando sua própria população embora. Jovens na casa de 20, 30 mil todos os meses se mudam para outros países. Nós precisamos alterar essa dinâmica. O Brasil não precisa ser um lugar ruim. O Brasil nasceu para ser uma das 5 maiores nações do mundo, para disputar com Índia, Rússia, China e Estados Unidos a mesa de quem decide o que importa no mundo. Essa é a posição do Brasil. Um país sem favela, um país que você vai ficar com o fruto do seu trabalho, um país que você vai poder ganhar dinheiro, um país que o espaço público vai ser respeitado, você não vai andar na rua, a rua não vai poder estar pichada, a rua não vai poder estar cheia de lixo, não vai ter vagabundo querendo te assaltar, não vai ter vagabundo querendo invadir o teu espaço, o cara que guarda a cadeirinha na praia, até o cara que se apropria de uma praça. Do morador de rua ao malandro. Ninguém. Nós vamos viver um país que tem que ter lei e ordem. É possível ter esse país. Um país que com lei e ordem é um país que fica mais rico. Um país que fica mais rico é um país que fica feliz. E um país que fica feliz é um país que você vai querer morar. E é isso. Essa é uma grande missão. Tenha grande missão porque o futuro é glorioso. Valeu. Rau, Felina, tá gostando do conteúdo? Então por favor, dá aquela força, se inscreve, deixa um like, coloca um comentário. Pra você pode não parecer nada, mas dá bastante trabalho fazer isso daqui e com poucos cliques você me ajuda bastante. Então muito obrigado e até a próxima.